Fala aí galera, eu soltei e a banlist saiu, meus amigos, saiu! Mas calma, porque a gente não vai usufruir disso, afinal de contas é a banlist OCG. Pois é, hoje era o dia prometido, o dia marcado, no OCG eles têm data pra poder sair as banlists, né, e tal, e esse dia era hoje. Então hoje, 25 de junho, saiu a banlist OCG. Banlist essa que muito provavelmente vai ser a que vai se perpetuar até o Mundial, né? Então lembrando que o Mundial vai acontecer ali por volta de agosto, é um evento que muita gente tá esperando, inclusive nesse fim de semana tá rolando os continentais, né? Inclusive rolou playoff já da América do Sul, e aí, enfim, TCG vai ter os classificados para poder jogar no Mundial. E a nossa banlist TCG vai mesclar com a banlist atual do OCG para que surja ali uma nova pool de cartas para eles poderem jogar o evento. Então tem importância sim pra gente do TCG por causa disso. A banlist OCG saiu, certo? Então hoje nós vamos acompanhar um pouquinho sobre essa parada. Lembrando que, se você não sabe qual é a função da banlist, é claro que eu já falei sobre isso aqui no canal, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima sobre a função da banlist. No OCG tem algumas peculiaridades diferentes e tal, afinal de contas lá é o grande foco do jogo, afinal de contas a Konami é uma empresa japonesa, mas a gente vai debater um pouquinho sobre os acontecimentos da banlist, certo? Claro que a gente vai dar uma recapitulada em algumas coisas, mas o assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo do recadinho, vamos lá falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Acesse aí mypcards.com.br, compre suas cartas ou venda suas cartas, tá? Você pode criar a tua pasta para poder vender suas cartinhas lá, para que outras pessoas sejam assaltadas por você colocando preço maior que de loja. Faça isso, porque... Enfim, você vai acessar a MyPcards pra poder cadastrar suas cartinhas pra poder vender elas, tá? Coloca no preço maneiro, cara, pelo amor de Deus, não seja burro. E aí você vai poder vender as cartas que estão paradas pra você poder ter o giro de cartas e comprar novas cartas. E comprando dentro da MyPcards você vai usar o meu cupom, TShadow5, porque se você usar esse cupom você ganha 5% de desconto dentro do site, além de você dobrar os números para os sorteios mensais que rolam dentro da plataforma, certo? Então acesse aí mypcards.com.br, compre suas cartas ou venda elas e é isso. Lembre-se que eu ia falar que a diversão nos conecta, mas nesse caso não. Vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô com o último reporte, a última Road of the King, que se você não lembra, eu fiz esse vídeo aqui em cima, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu dou uma passada por cima dos acontecimentos do OCG, certo? Então, desde que saiu a última banlist OCG, que fez aquele hit no Tiara, o Tiara todo capado, ainda se mantinha no topo do competitivo, sem chance pros demais, mas o Purrely vinha um pouquinho atrás. Desde aquela banlist, o Purrely pegou o maior spot dentro do competitivo do metagame do OCG, certo? E foi seguido por MathMac por um longo período de tempo. Só que uma coisa que era notória era como o Super Heavy Samurai impactava o jogo, o metagame do OCG, porque a presença ou não dele influenciava muita coisa, certo? A ponto de você ficar usando cartas como o Draw, como o Ogre, por exemplo. O metagame do OCG, como vocês podem ver, no último reporte, na última Road of the King, teve isso aqui, cara. Rescue Ace, que desbancou um pouquinho o Purrely nessa reta final, tá? Mas o Purrely se manteve lá em cima em todos os reportes até então. Só nesse que o Rescue Ace passou um pouquinho. Então o Rescue Ace estava sendo o deck mais popular nesse momento, no último reporte, na última Road of the King, seguido pelo Purrely, que se manteve no topo desde o começo do formato. Desde a última banlist até aqui, o Purrely era o principal, meu Deus do céu, deck do jogo. Até porque a Indune do Elite Nexus trouxe novos suportes pro Purrely também, né? Trouxe o gatinho que seta as traps e tal, e aquela outra trap horrível. Então foi isso que aconteceu, né? Seguido pelo Runic, que vira e mexe, consegue spots ali, mas nada de muito relevante. Despia, MathMac caiu bastante, mas enfim. Adaman's Peito, Tiara, Super Heavy. O Super Heavy tá ali com 4.3 joules dentro desse último reporte, mas ele transita muito, tá ligado? O Super Heavy fica em alta, fica em baixa, fica em alta, fica em baixa. E aí você tem que usar algumas cartas ou não, dependendo, né? Então as decklists nesse metagame faz com que você esteja num jogo com menos hand traps. Claro que tem o Maxi, tem o Ash e tal, mas não foge muito disso. Em Permanence, 9 hand trap e tá bom, tá ligado? E tá bom. O jogo tá com a marcha puxada, o freio de mão tá puxado até o final, tá ligado? O metagame tá interessante, certo?
Porque você consegue jogar Yu-Gi-Oh! Você não é obrigado a usar 15 hand trap pra não perder os jogos. E quando isso acontece, o jogo tá maneiro. E você tem chance de ir segundo e tal. O Pearly põe o Towers lá, põe, mas tem dinâmicas diferentes do Pearly com as novas cartas. E também tem side deck pra isso, né? Então, Kurikara são bem populares, a Herald of Abyss são bem populares no jogo e tal. Enfim, tudo isso é só um panoramazão que eu tô te passando. Porque o Super Heavy, ele é uma puta coisa que destoa do formato, tá? Ele é muito zoado, porque se o Super Heavy tá em alta e tem o side pra isso, ele obviamente vai ser um deck que vai se fuder a longo prazo, pra Maxi, por exemplo, porque ele não pode usar cartas muito específicas, né? Ele não pode usar Crossout, College, que todo mundo usa, e além disso, ele toma os draw e o Zoe que você põe só por causa dele, tá ligado? Mas ele molda o formato a ponto de te obrigar a usar essas cartas. Eu tô deixando isso claro, só pra gente poder chegar aí sim na própria banlist. Então, esse é o último reporte. A última Road of the King é como o metagame está, certo? Agora a gente vai passar pra essa tela aqui, onde eu separei, né? Ou a gente vai só trocar aqui, ó, pra poder ficar melhor pra gente. Então aqui, clã, gole. São os hits da banlist, certo? Como vocês podem ver, a banlist, ela colocou simplesmente Kashtira Fenrir na banlist. Kashtira Fenrir. Super Heavy Samurai, que eu não sei o nome dessa carta, mas ela é a carta que dá FTK no jogo, tá? Então assim, o Super Heavy Samurai tem o FTK? Tem. Ele tira a tua vida, tira. E a carta que faz isso é esse cara, tá? Esse é o maluco que dá o dano, certo? Então a Konami baniu esse cara. Quando eu tava dando meus palpites de banlist antes de Siak chegar no TCG, eu citei que seria interessante isso aqui acontecer, de banir essa carta, seria bem interessante, tá ligado? E eles fizeram isso por lá. Ok, não é o melhor hit, eles não baniram o Scarecrow, por exemplo, quando fizeram aqui no TCG, mas é um hit maneiro. Pelo menos o Super Heavy não dá o FTK propriamente dito com a engine. Ok, justo, aceitável. Além disso, olha, essa banlist é engraçada, gente, porque olha os hits que tiveram. Então você tem Fenrir, carta de Kashtira, Super Heavy, beleza? Cartas limitadas, tem outro Super Heavy aqui. Então olha o impacto, e semi-limitado vocês não estão vendo, mas tem a Bike semi-limitada, tá? Olha o impacto que o Super Heavy tem. E se você fosse orientar no metagame pela Road of the King, como a gente vem fazendo os reportes aqui, o Super Heavy não é nada, tá ligado? Ele consegue spots aqui e ali, quase sempre ele é a quarta força dentro do metagame, tá? Mas reporte sim, reporte não, ele aparece. Num reporte ele apareceu, no outro ele não aparece, e no outro ele aparece, e no outro ele não aparece. Então ele tem isso dentro do metagame do OCG, e eu acho justificável, porque ele é de longe quem causa o maior impacto dentro do jogo do OCG. Ele pode não estar lá em cima ganhando os torneios, ser o mais popular, mas a existência dele destoa o formato inteiro, sabe qual é? Então ele tá deslocado, e ele desloca todo o metagame do OCG. Eu achei muito coerente essa decisão que eles fizeram de bater no Super Heavy forte, tá? Então eles baniram o bichinho aqui que dá dano de FTK, baniram o Cyberstein e baniram essa spell. Finalmente eles baniram a porra, eu nem lembro o nome dela, é Smoke Grenade, né? Finalmente baniram a Smoke Grenade. A Smoke Grenade tá banida pra gente no TCG desde 2020 e o OCG só baniu ela agora, tá ligado? Baniram o Smoke Grenade. Ela tem decks de Super Heavy, Adama Spray, Verno Sylph e tal, que rola de você fazer essa porra toda hora por causa do Power 2. Então, foi ótimo isso acontecer. E o Cyberstein, obviamente, é uma carta do próprio Super Heavy, né? Que se não for pra dar o FTK com os 8.000 de dano, beleza, eu posso fazer isso aqui, Cyberstein, com as minhas negações e eu te dou o FTK caso eu não tenha tomado Maxi nesse jogo, ou tenha tomado Maxi e tenha dado Gama e pá, enfim, outras coisas, né? Então eu achei bem interessante, tá? Então, o bicho que dá dano de Super Heavy, Cyberstein, Smoke Grenade, o Super Heavy Samurai, só o Piercer e o Bike também. O Bike foi semi-limitado e o Piercer foi limitado, tá? Interessante, em que em um metagame onde o Pearly domina do começo ao final, quem tem a maior incidência de hits é o Super Heavy. E eu acho que faz sentido de como o OCG tá. O teto do jogo tá bem baixo, tá? Apesar de ter muitos decks fortes, o próprio Super Heavy, Adamanspators, os Spiral, esse tipo de deck, eles põem o teto lá em cima, mas o metagame do OCG já empurra esses decks pra fora, naturalmente. Quem fura a bolha é o Super Heavy, tá? Enfim. Indo pra outras cartas, por exemplo, antes de eu poder avançar, eu quero falar um pouquinho do Fenrir. Por que o Fenrir foi banido?
É estranho, tá? É bem estranho. Se você olha a incidência de Kashira no formato, não tem tanto. Não tem a relevância a ponto de, tá? O Kashira. Mas tem um deck que já apanhou muito da banlist. E mesmo assim, toda hora ele tá batendo lá em cima. Eu fiz esse vídeo aqui falando do Tiara Jumpscare, tá? Que é quando os caras tá fazendo a tier list do OCG. De repente o vagabundo meteu o Tiara Laments lá no tier S, tá ligado? Sendo que em alguns reportes, inclusive no podcast que eu fiz aqui com o Grill, a gente falou do Tiara, que ainda é um deck sólido. Recentemente, nesses dias aqui, onde teve acho que ontem, o Leonardo Giovanella postou lá na Nexus que um maluco que se classificou pro Mundial pela Coreia, se não me engano, usando um Tiara. E era um Tiara que não usava o Revolution Synchron. Era um Tiara Laments mesmo, tá ligado? Um Tiara Kashira. E ele se classificou pro Mundial usando esse deck. Mano, deixa eu trocar essa luz aqui porque eu acho que tá um pouco zoada. Vou botar essa luz mais fria. Ok. E o cara se classificou pro Mundial com esse deck. O deck ainda é muito competente, tá ligado? E o hit na banlist em cima do Kashira Fenrir não é por causa de Kashira. O Kashira não tem relevância suficiente pra isso. E o Fenrir é uma puta carta boa? Mas o Fenrir no TCG é uma staple. Você baixa ele, Fenrir efeito, pega Fenrir. Eu posso usar só o Fenrir e tá tudo bem, tá ligado? No OCG não pode mais acontecer isso, porque ele já tá limitado a mocota que o Fenrir tá limitado. Eles baniram agora. Por quê? Onde é o hit? Eu posso imaginar duas coisas. Primeiro, o hit é no Tiara Laments, tá? O Tiara ainda usa um Paraíso, porque ele tá limitado. Ainda usa um Fenrir, porque o Fenrir pega a Tiara Laments Kashira, por exemplo. Ou o campo pega o Fenrir, que você baixa o Fenrir, e o Fenrir pega a Tiara Kashira. O que é muito diferente de eu dar o campo do Kashira e pegar direto a minha Tiara Kashira. É bem melhor ter um Fenrir já no campo, tá ligado? Eu baixo o Fenrir pega a Tiara Kashira, por exemplo. Que é muito melhor. Então, esse hit foi visando o Tiara no escopo do metagame do ACG, mas no escopo do metagame do Mundial, quer dizer que não vai existir Kashira. Não vai existir Kashira para você, jogador de TCG, já que no TCG o Tiara existe, o Kashira existe e existe forte. Ele é o melhor deck por aqui. Não vai ter. Você não vai poder usar o deck que é o meta do OCG, que é o meta que você usa para poder jogar os continentais. Ele não vai existir no OCG, porque o Fenrir tá banido. Além do Uni tá limitado, além do Paraíso está limitado, né? Então, eu só consigo imaginar isso. Kashira, Tiara Laments, perdão, porque o Kashira em si não é motivo pra tomar hit na banlist. Tiara Laments é quem fez o Fenrir ser banido e o Mundial. Precisava ter sido banido o Fenrir? Eu acho que não. Eu acho que foi um hit que não fez sentido, tá? Do meu ponto de vista. Cartas limitadas. Saiu um Monkey Board aqui. Eu não gosto do Monkey Board, tá? Mas é inegável que o impacto dele provavelmente não vai ser muito alto, então não é como se eu tivesse puto, mas eu não gosto dessas cartas saindo da banlist, tá? Cartas que já deram muito problema saindo da banlist, eu acho que é completamente desnecessário. Muita coisa aqui eu tô vendo que é completamente desnecessário. O Invoker, se eu não me engano, o Invoker tava banido, assim como tá no TCG. Você acha que algum dia o Invoker tem que sair da banlist? Mano, o Invoker é o emissário do caos. Ele invoca qualquer Beast Warrior do deck, qualquer Warrior de terra. Pra que isso? Pra que ter essa carta no jogo? Não faz sentido existir o Invoker. Soul Piercer é limitado, como eu já falei, né? Então os one card play do Super Heavy diminuem consideravelmente, porque foi limitado o Soul Piercer e foi semi-limitado a Bike, tá? Mas a gente já chega nela. E aí o Circular foi limitado também, foi limitado no TCG, isso causou um impacto gigantesco. E no OCG, onde existe Maxi e as suas jogadas precisam ser mais curtas, Saktama e Aratama ajudam nisso, por exemplo. Mas o Circular é de longe o coração do deck. Então, cara, fica pior. Fica bem pior. Não sei se o Mathmech vai morrer igual morreu pra gente no TCG. O teto lá tá bem menor e é até o melhor deck de sofreu lista, que é o Pearly. Não sei como vai se proceder, mas machuca a limitação do Mathmech circular. E eles limitaram ele por lá também. Beleza, não tenho nenhum problema com isso. No Pearly, que é o principal deck do formato, apenas o Sleep Memory tomou lista. Foi limitado o Pearly Sleep Memory. Sleep fucking Memory. O Sleep Memory é a carta que faz você comprar cartas. O comportamento do jogo é diferente.
tá? Então eu imagino que o Sleep Memory deva ser mais importante no OCG do que o Delicious Memory no TCG. Porque o Delicious Memory deixa o teu bicho grande e faz o Plump, e a gente tem a jogada de Noah Turbo. Lá não, lá ele já tem o Noah pequeno, né? Que é a carta que você faz pra ir setando as traps. Então você consegue fazer muito mais tranquilamente a jogada de colocar o Noah por cima de qualquer bicho que você faz. Você não faz o Noah pra passar. A gente precisa fazer o Noah pra passar. E pra fazer o Noah, o teu Plump, o teu Exceed Purrely tem que ter 5 materiais pelo menos. E o Plump é quem melhor faz isso. Então o Delicious é importante porque o Plump é mais importante, porque nós precisamos fazer o Noah no começo do jogo. Lá não, lá é diferente. A Noah pequenininha, ela pega a trap, sempre, sempre. Não é a Lily que busca a trap, é o Noah pequeno, é o Exceed pequeno, que é inclusive matéria do Sleep Memory, tá ligado? Sinistro isso. E aí muda agora a dinâmica do jogo, porque essa carta tá limitada. Pra gente é difícil usar a principal característica do deck, que é fazer o Noah cedo, porque o Plump que usa o Delicious precisa ter os 5 materiais, e você faz isso fácil. Lá não, lá é o Noah pequeno que faz o teu jogo andar, porque além de você fazer o jogo andar fazendo o Noah no turno do oponente, como o Noah pequeno usa o Delicious Memory, você sempre vai ter o Delicious atachado. Então pelo menos uma carta você compra, e geralmente você vai comprar mais de uma com o Delicious, tá ligado? Então o Noah pequeno, que é o novo Exceed do Elite Nexus, é a carta que usa o Sleep Memory como material, e é quem faz o deck ser o que é, tá? E ele foi limitado. Então eu tô vendo um rumo parecido do Purrely, do Purrely TCG e o Purrely OCG. Eles mexeram na memória, né, na Spell Quick Memory, que faz o TCG fazer o que faz com o Purrely, que é o Delicious, e que faz o Purrely fazer o que faz no OCG com o Sleep. Foi um hit muito em cima do que o deck faz, mexeu no coração do deck. E assim, cara, é foda. Fica difícil, fica difícil. Agora, esse Purrely tem que voltar pro Purrely que fazia antes do Exceed pretinho ter sido lançado, tá ligado? Eu não sei o nome dela, tá? Mas enfim, eu acho que é Noah, só que é o Noah pequeno, o Exceed Rank 2. Ele vai ter que voltar a fazer Plump Noah no começo. Isso é muito mais fraco, muito mais fraco. Então complexo. O Prosperity foi a 1, eu não sei quanto que o Prosperity tava, ele tava 2? Ele tava, sei lá. O Prosperity é perfeito pra tá 1, tá? Inclusive, é um hit que deveria ter rolado no TCG. Inclusive, no TCG, o Prosperity é staple em muito deck Tier 1, sabe qual é? Como o Kashira. Então ele é uma excelente carta de você hitar decks do topo do competitivo sem precisar mexer na engine dele. Então o Prosperity é um hit muito bom. E aí eles limitaram também a Fountain. Finalmente eles limitaram essa porra, mano. A Fountain é zoada, limitaram ela, graças a Deus. Tem uma Fountain pra buscar com a Hug, se ela morre você tem o Gary pra buscar ela de volta, tá tranquilo. Então, Renick com Fountain limitada, tá? Então, esses foram os hits que aconteceram, tá? Foram muitos hits, mas eu não consegui achar muito critério, não é como se eu tivesse achado incrível não, tá? Mas beleza, a gente vai subir um pouquinho essa tela aqui, ó, só pra gente ver os outros hits. E aí, por fim, tem as cartas semi-limitadas, né? O Armageddon Knight, eu acho que ele tava a 1, se eu não me engano. E ele foi a 2, desnecessário. A Bike do Super Heavy tava a 3, foi semi-limitada. Beleza, quero mexer mesmo na consistência do Super Heavy. O Scarecrow ainda existe, mas ele mexeu no FTK, mexeu em jogada de força, que é o Cyberstain, mexeu em jogada de FTK também, que é o Smoke Grenade, mexeu em consistência mexendo no Soul Piercer e mexeu em mais consistência mexendo na Bike, tá ligado? Então eles mexeram no Super Heavy bastante. O Meow Meow tava a 1, eles tiraram o Meow Meow de 1 e colocaram a 2. Estranho, não sei por que isso aconteceu, não tem motivo pra isso acontecer. O Block Dragon, se eu não me engano, ele tava a 3 há muito tempo, ele foi a semi-limitada agora. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Konami. Enfim, o Meow Meow, sinceramente, eu não entendo muito porque que ele foi a 2 não, tá? O Pranked já foi um meta muito dominante, mas claro que existiu o Griffon com o Brave Token, né? Existiu o Griffon e isso fazia com que o deck fosse muito sólido, como foi no TCG também. Mas aqui pra gente, o caminho natural foi Meow Meow a 1, Meow Meow banido e nunca mais voltar. Lá eles tiraram o Meow Meow de 1 e colocaram a 2, porque o Brave tomou lista, que a gente não tomou lista no Brave também, né? Porque o Brave é a carta de dinheiro. É um pouco estranho, não sei por que isso aconteceu, sou contra, mas aconteceu. Saiu da lista completamente. Anciente Fedragon, tomou errata, Salamangreat de Gazelle, foda-se, e tem produto novo. Sariuja, tava na lista, tá, ok? Eu acho que o Sariuja é uma carta que tem que estar limitada, não tem por que ela tá fora não. Ptolomaios,
Não sei a quanto que o Ptolomeu estava por lá. O Blackwing Extended Cloak, provavelmente depois do Fiber saiu da banlist, né, e tal, nada mais aconteceu. O Thunder Dragon Rock, ele tá limitado desde a época que o Thunder era meta. Ele foi limitado, depois saiu a 2, agora tá indo a 3. E acho tranquilo, porque existe Colossus lá, tá ligado? Enfim. Tank também, por causa dos Tree Brigade, ficou indo e vindo e tal, limitado, sempre limitado, agora foi a 3. O Nadir foi limitado há muito tempo atrás, aí eles sempre limitaram o Nadir há não muito tempo atrás, e agora colocaram a 3 no Nadir. Eu acho que o Nadir é uma carta bem cara OCG também, tá? E é estranho que... É porque tava 1 também, né? E não tinha como ser popular. Talvez tenha algum deck que use Nadir aí decentemente. O Invoked, tem poucos sumos pro Invoked. Plus Nadir, quem sabe? E aí o Spellbook of Judgment também saiu da banlist, tá? O balanço geral é que foi uma banlist que eu acho que fez sentido em como o metagame do OCG tava. O metagame do OCG não tava nada overpower, tá? Tava um metagame equilibrado. O Rescue Ace, que na última Road of the King já tinha sido o deck mais dominante, parece que vai nadar de braçada, porque a limitação do Sleep Memory prejudica, tá? O Sleep Memory vira o Noah pequeno, e o Noah pequeno fez o deck ser bem mais dinâmico e versátil. É uma carta muito boa. E agora o deck lá de Rescue Ace talvez tenha espaço pra nadar melhor, sozinho, tá? Então, eu não sei muito bem como vai ficar, mas foi um hit, foram hits estranhos. O Super Heavy sendo o deck mais influente na decisão de banlist gera estranhamento. Mas enfim, eu acho que é uma leitura bem simples de metagame a se fazer, essa que eu fiz aqui com relação ao Super Heavy, eu acho que faz sentido. É como no Master Duel, quando rola o seguinte... Cara, isso aqui tava minimizado? Nem sei. Quando no Master Duel rola o seguinte, você tem o metagame do Master Duel todo focado em combo. O Eldritch não é nem de longe o problema do jogo, não era na época, e mesmo assim, cartas do Eldritch tomaram lista, como o Conk indo a 1. Lá atrás, lembra disso que isso aconteceu no Master Duel? Por que isso aconteceu? Porque o Eldritch é apelão e porque é bem melhor eu ter o Block Dragon no jogo do que ter a Master Plane, do que ter o Conk e o Eldritch, coitado do Eldritch. Não. Foi bom aquilo acontecer, porque se o jogo do Master Duel é melhor de 1 e o metagame tá todo orientado a combo, existir o Eldritch que é full control Floodgate é ruim, porque eu não tenho side. Eu tô com o meu deck todo montado pra jogar contra combo. Eu jogo contra Eldritch, as minhas cartas ficam mortas. É ruim pro jogo no geral. Então se no Master Duel o foco naquela época era existir só combos, era melhor que não existissem os controles competentes. E aí o Eldritch tinha que pagar o pato, porque agora não tem mais controle sem o Eldritch, só tem combo. E aí pelo menos eu vou ficar jogando cara ou coroa com a galera pra poder ver se eu vou ganhar o jogo ou não. E fazia sentido isso. Aqui é igual, só que é diferente, porque aqui existem os mid-range, né? Existem os mid-range barra controles. E o Super Heavy é o único que destoa disso tudo. E é o que você faz. O Super Heavy nessa banlist foi o que o Eldritch foi naquela banlist lá no Master Duel. Então o Super Heavy era a coisa mais influente no jogo. Por incrível que pareça, mesmo não sendo o melhor deck. E eu achei interessante essa leitura e a visão que a Konami teve com relação a isso, porque eu acho que faz sentido, tá? Mas é basicamente isso, galera. Valeu, agora todo mundo é mid-range, né? Valeu, falou e até mais.